Aleluia. 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 Ei, Gu, deixa eu falar uma coisa pra você, Gu. O tempo da sua maior necessidade, o tempo da sua maior necessidade é o tempo que Ele vai mais realizar milagres na vida de vocês. Vocês estão sendo pressionados de todos os lados. Mas sabe, em cada pressão Deus traz algo grande. Eu vou dizer algo para vocês. A palavra nem saiu da boca de vocês e Ele já sabe o que vocês precisam. É a Bíblia quem diz isso. E um coração fiel, ele é como um imã. Um coração leal, ele é como um imã que puxa as coisas que você precisa. E está vindo uma graça sobre vocês, uma facilidade. Eu vou dizer algo ainda mais. A Bíblia diz que no deserto os sapatos não se gastavam, as roupas não se gastavam. Uma nuvem cobria eles, fogo os esquentava. Vocês não estão servindo a um Deus que não olha para vocês, que não cuida de vocês. Deus está colocando na mão de vocês suprimentos vindo de todos os lados. As pessoas terão prazer em semear nas suas vidas. Quando vocês escolheram ter uma nova vida, Deus disse: eu vou entrar com tudo que precisa para essa nova vida. Não coloquem mais no papel o que vocês vão fazer do seu jeito. Deixa Ele fazer. Ele vai fazer. Ele vai fazer. Ele vai fazer. Vocês estavam tentando enquadrar as contas na sua renda. A sua renda paga só o que vocês podem pagar. Deus faz além da sua renda. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado. Gente, vocês podem descer. Eu só queria o Nicolas aqui. Pode me ajudar, Nicolas? Muito obrigado. Vocês são uma bênção. Sabe o que eu sinto nessa manhã, irmãos? E percebo no meu espírito? O cuidado de Deus com cada um de nós. Em um tempo que nós estávamos desgarrados de Deus, inimigos de Deus, a Bíblia diz que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Naquele tempo, irmãos, que nós éramos bichinhos de Jacó, sem Deus no mundo, Deus ainda nos olhava e dizia: a minha criação precisa de mim. Deus seja louvado nesse lugar, irmãos. Hoje o nosso pastor não está aqui, ele está em Vinhedo, numa conferência profética. Mas nós estamos aqui, né, irmãos? Nós podemos ter um culto maravilhoso. O Espírito Santo me disse algo, irmãos, enquanto eu estava orando. Ele disse: nós não servimos a Deus, ou você não serve a Deus por interesse. Você o busca por amor, tendo tudo ou não tendo nada.
Tendo tudo, não tendo nada, irmãos, eu sou fiel àquele que me chamou. Eu não estou aqui porque Ele me deu um carro, eu não estou aqui porque Ele me deu uma casa, eu não estou aqui porque eu tenho dinheiro no meu bolso, irmãos. Eu estou aqui porque eu amo Ele. E eu vou dizer algo para você. Quando você ganha uma pessoa para Jesus e você diz para ela que ela vai permanecer em Cristo, porque Ele muda a vida, Ele dá carro, Ele dá casa, você vai ter que sustentar essa palavra na vida dessa pessoa até ela morrer. Para que se um dia não chegar a compra na casa dela, irmãos, ela vai dizer que Deus não fez e foi você que falou. Então você tem que ensinar ela que, tendo ou não tendo, Deus é o mesmo e eu sirvo a Ele fielmente. Ele ainda disse mais para mim. Olá, juventude. Aleluia. Você não busca Deus só quando você precisa, irmão. Você busca Deus em todo tempo, hora após hora, segundo após segundo. Você busca Deus porque você o ama, não porque Ele dá coisas para você. Se você está nele só porque Ele dá coisas para você, no dia que Ele não te der nada, você vai embora. E eu vou dizer para você, tem muito crente, irmãos, tem muitas pessoas que elas vivem erroneamente nisso. Elas vêm para Jesus e elas dizem, Deus transforma a minha vida. E eu vou dizer para você, elas estão lá, irmãos, e elas estão tentando na própria força. E elas veem que Deus tem uma saída para elas. Deus pode dar um emprego para ela, Deus pode dar uma boa vida para ela, Deus pode transformar, e Ele faz isso mesmo. Sabe, mas essas pessoas, irmãos, que pegam Deus no SOS, procuram a Deus, elas recebem aquilo que elas veio buscar. Porque elas entregaram naquele primeiro momento o coração a Deus para viver aquelas coisas e diz, Deus, eu preciso que você transforme a minha vida. Essas coisas estão me paralisando, eu tenho contas para pagar, eu não tenho uma casa, eu não tenho um carro. E Deus pega aquele coração rendido a se entregar a Ele, vem para o culto, irmãos, e Deus faz exatamente aquilo que estava no coração daquela pessoa. Mas eu digo para você, não passa 2 meses, irmãos, e aquela pessoa vai embora. E ela nem se lembra daquilo que Deus fez, porque o pensamento dela, ou a intenção dela, era só receber aquilo que estava atrapalhando ela. E quantas pessoas vão embora, irmãos, das igrejas? Quantas pessoas que vêm para Jesus quando estão mal, mas quando estão bem, se afastam. Quando tudo está nas suas mãos, o emprego está nas suas mãos, o dinheiro está nas suas mãos, as coisas que estavam atrapalhando ele, ou não estavam nas mãos dele, vêm para as mãos dele. Quando vem, em vez de permanecer e ser fiel, leal, vai embora. Nós não servimos a Deus por interesse, irmãos. Nós servimos a Deus porque nós amamos Ele. Tendo muito ou tendo pouco, irmãos, nós amamos a Deus. Hoje é um culto para a gente pensar mesmo. E para a gente ensinar as pessoas qual que é a nossa fidelidade com Deus, a nossa lealdade com Deus. A palavra lealdade, ela significa respeito aos princípios. Regras que norteiam a honra e a prioridade. Fidelidade nos compromissos assumidos. Quando Deus nos chamou, irmãos, Ele nos chamou para ter uma vida leal. Uma vida que rege princípios e que são cumpridos no meio do caminho. Deus, tendo ou não tendo, eu levanto minhas mãos e eu te adoro, eu te quero. Deus, eu não tenho emprego, eu não tenho dinheiro, mas eu levanto as minhas mãos, eu te adoro, eu te amo, eu te quero, porque eu estou te servindo sem interesse naquilo que você pode me dar. E eu digo para você, irmãos, tem pessoas que buscam a mão de Deus e recebem, porque Deus, Ele é galardoador daqueles que o buscam, mas nós estamos buscando o coração de Deus. Nós estamos buscando o coração de Deus, e quando nós buscamos o coração de Deus, Deus dá aquilo que nós estamos desejando para o nosso benefício. Porque quando nós estamos felizes naquilo que nós estamos pedindo e recebendo, irmãos, Deus é glorificado, porque as pessoas vão olhar e dizer, só pode ser Deus. Só pode ser Deus na nossa vida, irmãos. Eu vou dizer para você, o tempo que você permanece fiel, leal, é o tempo que Deus consegue fazer mais coisas por você que você não conseguia fazer por você mesmo.
Você só tem um emprego, irmãos, às vezes que paga R$200, mas a sua alegria é constante, o seu amor por ele é constante, a sua lealdade é constante, o seu fervor é constante. Daqui a pouco os seus R$200 se tornam R$1.000, os seus R$1.000 se tornam R$2.000, porque Deus vai aumentando o campo de atuação, e aí Deus começa a abrir portas, Deus começa a trazer pessoas, Deus começa a levantar coisas para que você seja beneficiado. E Ele está dizendo: olha, a sua lealdade faz com que eu faça coisas para você que você estava buscando há muito tempo. Eu gostei do que o Dan falou, porque às vezes, irmãos, as pessoas, elas querem o muito, e elas vêm com a intenção, às vezes, erradamente no coração, elas vêm e elas querem o muito com Deus, mas quando elas não têm o muito, irmãos, e elas não ficam satisfeitas com o pouco, elas vão embora, sendo que a Bíblia diz que se você for fiel no pouco, Ele te coloca no muito. Então o pouco que eu tenho é muito para mim, porque o pouco para Ele, Ele diz: olha, você é fiel nisso, eu te coloco no muito. E eu estava meditando, irmãos, na palavra e lendo a história do rei Uzias, e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 1 ou 3, versículo 3, capítulo 26, versículo 3. Nós te agradecemos, doce Espírito Santo, por essa palavra. Ministra nossos corações, Pai, para que a gente saia daqui mais leal do que nunca, mais fiel do que nunca, Pai. Tendo ou não tendo, nós estamos aqui porque nós te amamos, te desejamos e nós queremos sempre, sempre, sempre estar com você, Espírito Santo. Muito obrigado por este ensino e por este culto, Pai, pelas pessoas que estão aqui. Elas vão ser enriquecidas pela palavra. Eu te agradeço, Senhor. O rei Uzias, irmãos, ele começou a reinar com 16 anos. E aí você vai perceber nessa história que o rei Uzias, ele começa a ter muitas vitórias e muitas coisas favorecendo o reinado dele. E as pessoas começam a ter muito conhecimento do rei Uzias. E a sua fama, ela começa a percorrer por todas as cidades. E as pessoas começam a ver que ele é um rei poderoso. E aí você vai perceber o que acontece no meio do caminho, irmãos, com um coração que não permanece fiel. Capítulo 26, versículo 3 diz assim: Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar, e governou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe era cidadã de Jerusalém e chamava Jecolias. Que nome diferente, né, irmãos? Uma mulher chamava Jecolias. Ele praticou tudo quanto é correto e agradável ao Senhor, do mesmo modo que seu pai Amazias fizera. Azias buscou a Deus durante toda a vida de seu mestre Zacarias, que o instruiu no temor de Deus, e enquanto procurou agradar a Deus, Deus o fez prosperar. Eu vou dar uma pausa aqui. A Bíblia diz, irmãos, que durante o tempo do mestre dele, Zacarias, imagina que Zacarias tinha 70 anos. Durante 70 anos, Uzias serviu a Deus fielmente, lealmente, e não se enfraqueceu, não ficou fraco na fé, não foi para trás, não voltou à vida, ele não pensou em retroceder, ele serviu a Deus, e Deus estava prosperando ele por causa dessa fidelidade. A Bíblia diz que enquanto procurou agradar a Deus, enquanto eles tinham o coração envolvido para agradar a Deus, para se dedicar a Deus, Deus o prosperou. O que eu quero dizer para você, irmãos, que quando o seu coração está aqui, Deus consegue fazer coisas por nós, que nós não conseguimos fazer na força do nosso próprio braço. Porque a Bíblia diz que aonde está o teu tesouro, ali está o seu coração. Então nós percebemos, irmãos, que muitas pessoas têm o coração em vários tesouros, mas não têm o coração naquele que nos deu a vida que nós devemos viver. E eu posso dizer com toda certeza, irmãos, no dia que você estava lá e você não tinha nada, você não era nada, você era menosprezado, o mundo não te queria, você estava no mundo e o mundo te deixava lá totalmente jogado na lama, as pessoas desprezavam você, Deus olhava para você, Ele dizia: este é meu, é minha criação.
E quando você passou a buscá-lo, irmãos, a servi-lo, e você coloca o seu coração em servi-lo, Deus, Ele é o maior interessado em fazer coisas por você e por mim. Aí você vai estar na sua casa, irmãos, às vezes sentado no sofá, apenas conversando com a sua esposa, e alguém pode te ligar e dizer: olha, eu tenho um carro aqui, eu gostaria que você só assumisse. As pessoas vão ligar lá, e você vai estar sentada no sofá e vão dizer: olha, passa a sua conta, porque eu quero depositar algo para você. As pessoas vão estar, você vai estar sentado no seu sofá, irmãos, e as pessoas vão ter ideias, e elas vão querer colocar você como sócio de grandes negócios. E aí você vai estar pensando: mas Deus, e aí, eu não estou fazendo nada, né? E Deus vai te dizer: o seu coração está em mim? Você está me buscando de todo o coração, e a Bíblia diz que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele é presenteador, Ele gosta de dar presentes para aqueles que o buscam. Então, enquanto Uzias procurou a Deus, buscou a Deus, Deus o fez prosperar em todos os seus caminhos. E aí diz assim, ele decidiu atacar e guerrear contra os filisteus, e conseguiu derrubar o muro de Gate, o muro de Jabiné e também o muro de Asbode. Além disso, edificou cidades na região de Asdod e em várias outras partes do território dos filisteus. Tudo isso porque Deus estava ao seu lado. Quando Deus está com você, irmãos, você vai ser beneficiado onde você passar. Quando Deus está com você, você recebe bônus, você recebe milagres, porque Deus está com você. E aí você vai percebendo que quando Deus está com você, você tem o coração em Deus. O mundo pode estar em crise, as pessoas podem ter sem emprego, irmãos, você arruma emprego, você recebe bonificação, você recebe aumento, as pessoas olham para você, o seu chefe vê você sentado lá, aquele que sempre passou direto, nunca parou na sua mesa, ele diz, olha para você e diz: vai na minha sala, eu tenho uma promoção para você. E aí você chega no seu chefe e diz: mas chefe, eu não tenho faculdade. E ele diz: mas eu não te perguntei se você tem faculdade, eu só quero que você esteja lá. E aí, sabe, irmãos, é como uma tartaruga em cima da porteira, ninguém sabe como ela foi parar lá, mas Deus coloca os filhos deles em cima daquela porteira. Quando nós vemos milagres acontecendo nas nossas vidas, irmãos, nós sabemos que não é na nossa força, é Deus fazendo para nós. Nós sabemos que é a graça e o favor dele nos tocando. Olha que alegria, irmãos, eu amo essa família. E o Fofo, ele serve muito bem nessa igreja. Limpando aqui, irmãos, essa igreja fica um brinco. Quem é fiel no R$300, irmãos, recebe 3.000. Quem é fiel nos R$300, irmãos, recebe 6.000, 5.000, recebe até mais, porque Deus não tem problema com o dinheiro. Deus não tem problema em levantar você e mostrar para as pessoas que é Ele que está levantando você. Deus não tem problema nenhum com isso. Pelo contrário, Ele fica até feliz de mostrar para as pessoas que aquele que Ele levanta mesmo com força. Mas que no meio desse caminho, no meio dessa vida com Deus, irmãos, nosso coração nunca se corrompa no mais, no eu posso tudo, eu tenho tudo. Porque quando você começa a colocar o seu coração só nisso, você acaba esquecendo que foi Ele que fez, não suas mãos. E aí você começa a se gloriar achando que foi você, mas foi Ele. Tudo que nós temos, irmãos, veio da mão dele. Tudo que nós somos veio da mão dele. Tudo que nós somos veio da essência dele, irmãos. Se nós temos uma boa vida, veio dele. Se nós temos saúde, veio dele. Se nós temos, irmãos, se nós temos todas as coisas que nos favorecem, veio dele. E aí diz assim: Deus esteve ao seu lado contra os filisteus. Versículo 8: os amonitas pagaram impostos a Uzias e sua fama se espalhou. A Bíblia diz que ele construiu torres, que ele construiu poços, que ele fez um monte de coisa, irmãos. Ele tinha um exército de muitos soldados para servir a ele. A Bíblia diz, no versículo 14: Uzias equipou todo o exército com escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos, até com fundas, atiradeiras. E em Jerusalém construiu máquinas
projetadas por especialistas, irmãos, ele se tornou um homem poderoso porque ele estava andando com Deus, tendo comunhão com Deus, buscando a Deus, e Deus tinha prazer em mostrar para as pessoas que era Ele mesmo que estava aumentando aquele homem. E aí diz assim, no verso 15: a fama do rei Urias foi contada e divulgada até terras muito distantes, porquanto foi ajudado de forma extraordinária, até que se tornou bastante conhecido e poderoso. A comunhão, irmãos, faz você ser conhecido. A comunhão faz você sair de trás das malhadas. A comunhão faz com que Deus te mostre, e as pessoas vão ter certeza, é Deus que está fazendo, é Deus que está operando, Deus está mostrando você para as pessoas. É Deus que está nos levantando, irmão. Todos os dias Deus está nos levantando. Todos os dias Deus está nos levantando. Sabe o que eu vejo, fofo? É que aquele sonho ele vai se cumprir. Porque eu não contei para ninguém, irmão, mas eu tive um sonho com o fofo, que ele estava no meio da rua e ele dizia para mim: Rica, olha lá, Rica, olha lá, a minha casa. E eu falava: cara, que bênção. E eu começava a chorar desesperadamente. Eu falava: que bênção a casa de vocês. Ele: não parou por aí, olha dentro da garagem. Eu: uau. Eu falei: uau, ele é nosso carro. Eu falei: uou, que bênção. Irmãos, eu acordei chorando. E Deus fala muito comigo por sonhos, irmãos. Eu digo para você, não é o meu sonho que realiza as coisas, é Deus através do sonho que quer que eu fale para Ele. E Ele só confie, seja leal. E aí carro chega mesmo, irmãos. Aquilo que você precisa chega mesmo. A sua casa chega mesmo. Para quem não sabe, irmãos, ele está de volta ao emprego que ele estava antes. E agora ele é igual o pai do Cris, ele tem 2 empregos. Nós servimos a um Deus tão bom, irmãos, tão bom, que quando nós erramos, Ele não fica lá jogando na nossa cara que nós erramos. E se o nosso coração se ensoberbece, fica orgulhoso, Ele diz: ei, olha para mim, não, isso ainda é pouco que o que eu tenho. Se você se orgulha agora, eu não consigo fazer mais. Se você fica soberbo, eu não consigo pôr mais nas suas mãos. Eu não consigo. Porque vem aqui, pastor Vinícius, eu gostei tanto quando ele me disse isso, numa pregação. A Bíblia diz, irmãos, que Deus, Ele resiste ao soberbo. Ele resiste, irmão, aos orgulhosos, às pessoas que se vangloriam nos seus próprios feitos, as pessoas que dizem para os outros assim: foi eu que fiz, é as minhas mãos que conquistaram isso, foi as minhas mãos que trouxeram isso para a minha vida. A Bíblia diz, irmãos, que Ele resiste, mas aos humildes Ele dá graça. Aos humildes Ele dá milagres. Aos humildes Ele dá bônus. Aos humildes Ele traz dinheiro. Aos humildes, aos que têm o coração nele, aos que se rendem a Ele, Ele faz coisas extraordinárias. Aos humildes, mano, Ele tira da Tufik Mereb e leva lá para as nações. Não que seja ruim morar lá, irmãos, mas eu sei que a palavra está alcançando o povo. Mas Deus tirou você do seu buraco para que você olhe para Ele e sempre saiba: é Ele. Deus tirou você daquela vida escassa, irmãos, para que você viva uma vida abundante, para que você saiba que é Ele, que Ele te coloca no muito e é Ele, para que você receba e saiba que é Ele, e é tudo dele, tudo vem dele. A Bíblia diz que o homem não pode receber nada se do céu não lhe for dado. Tudo vem dele, irmãos, tudo é para Ele. A Bíblia diz que nele nós vivemos, nele nos movemos e nós existimos. A Bíblia diz assim no versículo 16: contudo, assim que começou a vangloriar-se de suas conquistas e do seu poder, seu coração se encheu de orgulho e soberba. Essa atitude o conduziu à queda e ao insucesso.
Um homem que estava buscando a Deus, com o coração reto diante de Deus, entregue a Deus, Deus estava fazendo ele prosperar. De repente, irmãos, a soberba, e a Bíblia diz que a soberba procede à queda. Foi isso que aconteceu com o diabo. Satanás, que estava no céu, ele disse: eu exaltarei o meu trono acima do trono de Deus, serei maior que o Altíssimo. Irmãos, a soberba fez ele cair. Tem pessoas, irmão, que não tem nada, mas arrota caviar. Come ovo todo dia come ovo, irmãos, mas nariz empinado e ainda quer. Eu entrei num carro, irmãos, na verdade eu fui fazer uma viagem ontem, e uma moça entrou no carro, ela tinha uns 16 anos, 17. Eu falei para ela bom dia, ela nem olhou na minha cara. O pai dela entrou atrás e disse: bom dia, tudo bem? Eu falei: tudo. E aí no meio do caminho ela olhou para o pai e disse: pai, acho que eu vou morar nos Estados Unidos, você não quer ir morar comigo não? Eu levo você, você fica lá. Mas eu sabia que havia na voz dela um tom de querer se gloriar. Estou do lado de um motorista de aplicativo. Era isso que eu sentia saindo da boca dela. Pai, eu vou morar nos Estados Unidos, vou levar você, e eu espero que o meu irmão estude, porque senão eu não levo ele. E o tempo inteiro, irmãos, 35 minutos, daqui até o Itaim Bibi, mais para lá um pouquinho, ela não falou comigo, mas o pai o tempo inteiro tentando conversar comigo. Quando desceu, ela não falou comigo, e o pai disse: tenha um ótimo trabalho. Mas eu conseguia perceber no espírito dela a soberba. Deus pode te levar nos Estados Unidos, irmãos, assim, ó. Deus pode te levar para qualquer país assim, ó. Irmãos, aí fora as pessoas estão buscando ter para mostrar que tem, para falar que são elas que fizeram. Enquanto nós estamos aqui servindo a Deus, e Deus vai fazer, e nós vamos dizer: foi Ele que fez. Nós não precisamos ficar soberbo, não. Irmão, nós não precisamos ficar soberbo, não. Sabe por quê? Porque nós estamos numa igreja que grandes empresários estão se levantando mesmo. A igreja é favorecida, os irmãos são favorecidos, a família é favorecida, os amigos é favorecido. O que é uma oportunidade para Deus fazer Vinícius Carreira, CEO da Samsung? O que é uma oportunidade de Deus fazer o Rodrigo Galvão, CEO da Quicksilver? O que é o Senhor fazer com que o Gu tenha vários salões por aí? Para nós, irmãos, parece impossível, mas nós servimos a um Deus do possível, onde acontece. Ele dá estratégias, Ele levanta pessoas para ensinar, Ele faz coisas. Deus traz sempre coisas para que você seja bem favorecido, irmãos. Porque quando seu coração está nele, você enriquece, a igreja enriquece, e aí as pessoas são abençoadas porque você tem o coração nele. E aí você vai perceber que Uzias começou a se gloriar. Vitorioso, irmãos. Eu vou dizer para você, ontem nós estávamos em Vinhedo, e quando eu cheguei lá em Vinhedo, desci do carro, o pessoal: pastor, que bênção você está aqui, nós vamos levar você na salinha. Quer água, pastor? Nossa, pastor, que bênção você está aqui. Irmãos, eu estava ficando envergonhado, irmãos, e eu sentava e o pessoal vinha: como eu honro a unção da sua vida, pastor. Meu Deus, você vai estar no nosso acampamento, né? Irmãos, nem toca na gente porque acha que a gente é anjo. E eu conversando, irmãos, porque o nosso pastor sempre me diz: Ricardo, a humildade é uma porta. É uma porta. Se você perde ela, as portas se fecham para você. Conversando, irmãos. Tivemos um churrasco maravilhoso lá, 2h da manhã, eu voltei. No meio do caminho, a Érica me disse: você percebeu como as pessoas, elas olham para você? Como elas falam com você? Como elas admiram você? Se a gente deixar a soberba entrar no nosso coração, irmãos, elas não são alcançadas. Se nós deixar a soberba entrar no nosso coração, ou ser praticada por nós,
Que referência que nós vamos ser? De orgulhosos, achando que foi nós que nos levantamos ou Deus que nos levantou? Deus está levantando um povo, irmãos, que vai prosperar muito mesmo. Deus está levantando um povo, irmãos, que não vai deixar com que a soberba, o orgulho derrube eles, porque eles entenderam que o coração deles está em Deus. Mas aí você vê que tem alguns ministros, irmãos, que eles nem têm tanto sucesso. Eu vou dizer para você, eu vou estar na parada do sucesso. As pessoas serão tocadas por essa unção, irmãos. Mas eu sempre quero ser humilde, eu sempre quero colocar o meu coração reto diante de Deus, porque é Deus que está me levando lá. Mas tem uns ministros, irmãos, que eles começam a pregar e eles já, porque pregou num domingo às vezes, já paz do Senhor. Irmãos, eu sou muito humilde mesmo. Um dia eu cheguei no cara e fiz assim, ó. E aí, brother? Aí ele, a paz, irmão. Eu fiquei tão sem graça, fiquei triste, sentei lá no banco, aí o irmão dele chegou em mim e falou assim, e aí, mano? Não liga pro meu irmão não, que ele é muito religioso. Deus vai te levantar. Mas se no início ele percebe que o seu coração já está se vangloriando, achando que é você que está fazendo, ele paralisa isso. Para que você não morra. Para que você não mate pessoas. E aí diz, seu coração se encheu de soberba e de orgulho, e essa atitude o conduziu à queda. A Bíblia diz, irmãos, nesse capítulo, que ele ficou com lepra na cabeça. Porque ele entrou no lugar onde os sacerdotes ofereciam incenso a Deus, ele entrou lá. As pessoas que entravam lá eram pessoas consagradas para fazer aquilo que tinham que fazer, e ele se achou no direito, porque ele estava se vangloriando, se excedendo, achando que estava, fazendo tudo sozinho. Ele entra lá, liga o incenso, e ele começa a oferecer incenso a Deus, e os sacerdotes falam, ei, Uzias, você não pode fazer isso não. As pessoas foram consagradas para isso, você não pode. E eu imagino que Uzias estava dizendo, ei, sou poderoso em guerra, eu sou o rei. Quantas pessoas conhecem aqui o meu nome? Sabe, irmãos, o que Deus colocou na sua mão, continue com ele, seja fiel naquilo que tem que fazer e pronto. Mas a soberba, irmãos, faz você achar que você é dono de todos os departamentos, que a sua opinião é que vale, a dos outros não. Uzias estava fazendo isso. Eu sou o rei, eu posso entrar aqui e oferecer incenso. Sabe o que aconteceu? Toda rebeldia, irmãos, todo orgulho, toda coisa ruim que vem do diabo faz com que você fique enfermo. E foi o final dele. Então, o que é orgulho? Sentimento de prazer, de grande satisfação com o próprio valor, com a própria honra, ou no sentido pejorativo, sentimento egoísta, admiração pelo próprio mérito, excesso de amor próprio e arrogância. Há um lado bom em ter orgulho, irmãos, porque você se sente orgulhoso de ver uma pessoa crescendo, você se sente orgulhoso de estar numa boa companhia, em um bom lugar, você se sente orgulhoso. Mas há um lado ruim de orgulho, é quando você se exalta, acha que é você, acha que o sucesso faz parte do que você fez. Nós não vivemos desse jeito. Não esse tipo de orgulho. Soberba, o mesmo que arrogância, se sentir superior, autoconfiante em exagero. Tem pessoas, irmãos, que às vezes ganham só 10 mil reais e elas acham que o cara que ganha 2 mil reais é o pobrão. É assim. Ganha 2 mil reais, eu ganho 10. Nem ganha muito, irmãos. Diz pra mim, o que você faz hoje com 10 mil reais? Gasta muito rápido. Eu saí de uma empresa, eu paguei contas, irmãos, eu gastei 8 mil reais em um mês. Agora Deus está pronto para colocar 100 mil, 200 mil na sua mão, e o seu coração ainda vai ser o mesmo. A Bíblia diz em Provérbios 29, 23, a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra.
Salmo 119:11 diz: guarda no coração, o salmista Davi diz: guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Provérbios 4:23 diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 16:18 diz: o orgulho leva a pessoa à destruição e a vaidade faz cair na desgraça. Aleluia. Jeremias capítulo 9, versículo 23, 24 diz: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza, mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. Eu estava falando para Jaque, irmãos, eu fui dormir 2:30 da manhã, e eu estou pensando, o que eu vou pregar amanhã cedo? Espírito Santo, eu estou com tanto sono que eu vou dormir, eu vou pôr para despertar 6 horas da manhã. Sabe como que eu despertei, irmãos? Assim, ó: Pai, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te desejo, eu te quero. E eu percebi, irmãos, que eu estava acordando, mas não era a minha boca natural que estava exercendo isso. Essas palavras estavam saindo do meu espírito. Quando eu percebi, eu estava agora falando com minha boca natural: Pai, eu te amo, Pai, eu te amo, te desejo. Eu comecei a sentir a unção. De repente, irmãos, veio a palavra Uzias. E aí veio o capítulo e versículo. Eu falei: uou. E aí em seguida ele me deu todos os versículos que fala de coração servindo a Deus. Quando nós estamos com Ele, é Ele quem facilita todas as coisas, é Ele quem traz todas as coisas. Aí a dificuldade que você está tendo é porque você está resolvendo na sua força, quando na verdade você tem que esperar que Ele faça. E aí a palavra vem, irmãos, e eu gosto sempre de depender dEle, porque a palavra sempre vem. E quando o Dan falou sobre o muito, e você ser fiel no pouco, fazer as coisas com o pouco que Deus te deu, eu falei: obrigado pela confirmação, Espírito Santo, o coração está rendido a você, é isso. Segunda Coríntios capítulo 10, versículo 17 diz: contudo, quem se gloriar, glorie-se no Senhor, pois não é aprovado quem a si mesmo se recomenda. Irmãos, você já percebeu que tem irmãos que eles falam assim: olha, me chama, que eu sou bom nisso aí, sou muito bom, muito. Irmãos, não há problema nenhum em você se mostrar bom naquilo que você faz. Mas quando aquilo ali começa a exceder, exemplo, irmão, se um dia você está ali no teclado, igual o Nicolas, um exemplo, e um dia o Nicolas não quer mais vir para a igreja, ele fala: quero ver quando você vai achar um tecladista igual eu, que atrai a unção. Ei, pastor Vinícius, quero ver quando você vai achar um tecladista igual eu, que atrai a unção. Ou o Guto diz: quero ver quando você vai achar um cara que canta adoração igual eu canto. Não vai achar não, só tem eu. E aí Deus diz: eu vou dizer para você, se você não quer, levanta outro. É simples. Se você não dá o seu trabalho e o dom que foi Ele que te deu, Ele levanta outro, irmãos. Ele não vai paralisar uma obra porque um bubu não quer fazer. E sabe o que acontece muitas vezes? É que às vezes chega um cara que se converteu há um mês, e ele começa a operar e viver coisas que Deus tem para ele. E aqueles mais velhos dizem: nossa, por que está tão assim? Por que está crescendo tão rápido? Por que está crescendo tão rápido? Era eu que devia estar lá, mas você está fazendo o quê? Aonde realmente estava o seu coração para servir a Deus? Porque Deus não vai te colocar lá na frente, irmãos, aonde o sucesso vai, onde as pessoas vão tirar foto de você, aonde as pessoas vão querer estar do seu lado, aonde as pessoas vão querer sentar com você, aonde as pessoas vão querer comer com você. Ele não vai te levar lá para que daqui a pouco você olhe e as pessoas vão vir e você vai dizer: não, não chega perto de mim não. Se quiser, fala com o meu assessor. Fala com o meu assessor. Depois ele me fala o que você disse. Não dá, né, irmão?
Deus quer te levar lá com um coração humilde, para que, olha, Jesus, irmãos, ele era o Filho de Deus, mas se esvaziou de sua glória, e eu digo para você, todas as pessoas chegavam perto dele, ao ponto dele ser amassado, e ele dizer, ó, deixa um barquinho lá, bem no cantinho, porque as pessoas estão me comprimindo muito, e é capaz de nos machucar, porque eles querem nos tocar, eles querem estar perto, e assim, eu não consigo passar, e se eles ficarem me apertando desse jeito, vão nos machucar, deixa um barquinho lá. Irmão, se Jesus tinha tanta humildade para deixar as pessoas tocar nele, por que as pessoas não têm? Então, se as pessoas chegam lá no sucesso, sem uma estrutura de coração fiel e leal a ele, irmãos, a queda, ela é grande, e ela é dura. E aí, como a gente trata, como nós tratamos as pessoas, irmãos, que estão lá fora, e elas estão ruins financeiramente, não tem nada, mas elas chegam em você e falam, eu vou para a igreja, cara, a situação está ruim, nossa, está difícil, não tem emprego, ora lá por mim, que você está mais perto de Deus do que eu, ora lá por mim lá, meu, está difícil o negócio, eu vou para a igreja, cara, Deus tem que fazer alguma coisa, eu vou para a igreja. Vem para a igreja, irmão, recebe a palavra, e aí é sendo tratado, recebe, mas aí vai embora. Lembra dos 10 leprosos que foram curados por Jesus? Só um voltou para agradecer. Nós não somos nem Uzias, irmãos, e nem aqueles leprosos que foram embora, nós permanecemos. Pode dar chuva, pode fazer frio, pode cair canivete, nós permanecemos os mesmos com Deus. Aí entra aquele quesito, irmãos, dessas pessoas, infelizmente, que elas procuram a Deus no socorro. Deus, eu estou precisando, e quando recebem vão embora, e aí as pessoas que estão observando lá fora, elas dizem, sabia que era só mais um empolgado com o evangelho. Porque quando eu me converti, as pessoas diziam isso para mim sempre, é só empolgação, Ricardo, isso aí passa, todo mundo que vai para a igreja se empolga, depois está no mundo de novo. Falava, não, eu entendi quem me chamou, eu vou servir a Jesus até que Ele volte. Aí as pessoas estão afastadas porque receberam um carro, receberam o seu milagre, e elas estão passando por situações mais difíceis ainda, mas não volta por vergonha, porque quando pediu, recebeu e saiu. Aí o irmãozinho que está aqui dentro da igreja vai falar assim, aí irmão, voltou. Eu acredito que deve estar estampado na cara daquele irmão assim, ó, o que eu ganhei estava bom, mas agora eu quero mais, mas quando eu ganhar eu saio. Porque é isso que estão dizendo sem falar. É isso que estão dizendo sem falar. Vou terminar com Mateus e nós vamos cear. Mateus 22, capítulo 22, versículo 34. Irmãos, eu sou fiel a Deus com conta, sem conta. Eu e a Erika ficou 1 ano em casa, sem trabalhar. E eu estava 5 meses agora, 6 meses sem trabalhar. Irmãos, é engraçado porque quando você chega em casa, a sua conta, ela ri da sua cara, não ri? Ela está em cima da cômoda, ela fala assim, vai me pagar como? A sua conta, ela está lá, mas ela não tem boca, mas ela é como se ela olhasse para você e dissesse, vai me pagar como se você não tem dinheiro? Irmãos, o tempo da sua necessidade é onde Deus mais opera milagres. E nessas semanas aí que eu estava olhando para aquelas contas e elas me dizendo assim, ó, como vai me pagar como? Eu disse, Pai, te dou graças, porque tendo ou não tendo, eu estou com você. Na mesma semana, irmãos, depositaram na minha conta R$1.700. Aí na outra semana eu ganhei mais R$500. Quando nós estamos com o coração totalmente leal a Ele, fiel a Ele, irmãos, é muito mais fácil dele depositar o que já foi feito. Imagina, eu vou dizer algo para você e lembre disso, porque é Bíblia.
A Bíblia diz que os milagres correm atrás dos justos. Os milagres estão atrás de nós, irmãos. Estão atrás de nós. E às vezes nós estamos aqui, tentando fazer, ou manobrar, ou construir com a nossa força, e ficamos decepcionados e tristes, porque não estamos conseguindo fazer com a nossa renda, com o dinheiro que está nas nossas mãos. Então a gente fica sentado pensando assim: vou ligar para minha mãe deve ter dinheiro. Não, vou fazer um empréstimo, porque o empréstimo é melhor. Não, vou ligar para um amigo que é empresário, porque ele tem dinheiro, ele me empresta. E Deus está falando assim: ei, não põe sua mão não. Não põe não a mão, deixa eu fazer. Deixa eu fazer. Ei, deixa eu fazer, mocinho. E aí você está aqui preocupado: meu Deus, como é que eu pago isso? Como é que eu faço aquilo? Deus, como é que eu faço? E ele está dizendo: ei, presta atenção, deixa eu fazer. Eu não sou o Deus de milagres, eu não sou o Deus que opera coisas extraordinárias, que traz a existência que não existe, que dá vida ao que estava morto. Quando você está com o coração nele, ele vai trazer coisas para você. E sabe o que é o melhor? Que você vai estar tanto com o coração nele, que quando vir, você permanece mais fiel ainda, mais leal ainda, porque chegou, vai chegar mais, e você vai continuar do mesmo jeito, mais fiel, mais leal, mais fiel, mais leal. Mateus 22 diz: ame ao Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Eu vou dizer algo para você. Profissionalmente hoje, irmãos, eu não consigo visionar algo para mim, porque no meu coração arde ministério, chamada. Eu amo isso. Mas imagino que se eu tivesse um sonho, uma meta, um foco de chegar naquele lugar e prosperar e viver bem, irmãos, eu ia com muita sabedoria. Sabe por quê? Porque eu estava dizendo isso para algumas pessoas. Quando você tem um foco, o seu foco é chegar lá, o seu foco é prosperar, o seu foco é estar bem financeiramente. Todo mundo tem um foco, uma meta. Ruim, irmãos, é quando o seu foco se vira contra você. Por quê, Ricardo? Porque você está tão envolvido em chegar lá, em prosperar lá, em ser um ótimo profissional lá, em viver lá, que aí você esquece de casamento, esquece de relacionamento, esquece de Deus. Aí aquilo que era o seu foco, seu objetivo, ele se vira contra você e se torna o seu inimigo. Porque em vez de levar você para perto de Deus e acreditar que Deus pode fazer, ele te afasta de Deus, porque você está tentando fazer na força do seu braço. E aí eu repito algo que eu sempre disse: quer ver uma pessoa infeliz? Quer ver uma pessoa triste? Ela pode ser realizada profissionalmente, mas se não tem comunhão diária com Deus, se não se entrega, não entrega o coração para Deus, ela é infeliz. Não está naquilo que Deus chamou ela para fazer, ela é infeliz. Pode ganhar milhões, pode estar bem profissionalmente, pode estar numa ótima empresa, pode ter 3 empregos, 5 empregos, mas é infeliz, porque não está exercendo aquilo que Deus chamou para fazer. E além de se machucar, machuca outras pessoas, machuca a família, machuca outras pessoas, machuca a família, e aí sai machucado. Bem? Vocês foram abençoados?